Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Suporte Técnico, Elaboração e Implementação de Projetos, onde estamos no módulo Controle de Qualidade e hoje veremos a ferramenta da qualidade histograma. Veremos a sua importância na análise de distribuição de frequência e também estaremos vendo o passo a passo para a construção de um histograma. Para isso faremos um exercício no Excel, onde construiremos um histograma a partir dos dados. Então, os histogramas, também conhecido como distribuição de frequências, são representações gráficas em colunas de um conjunto de dados previamente tabulado e dividido em classes uniformes. Eles são utilizados para visualização de conjunto de dados, permitindo assim comparação entre duas ou mais características. Eles são, a maior parte das vezes, utilizados para mostrar distribuições de frequências e são úteis no resumo e apresentação de dados. A base de cada retângulo representa uma classe e a altura de cada retângulo representa a quantidade ou frequência com que o valor dessa classe ocorreu no conjunto de dados. Com o histograma, é possível responder algumas perguntas, como por exemplo, que tipos de distribuições os dados sugerem, como os dados estão localizados, os dados são simétricos, como os dados estão dispersos. Então, o passo a passo para a construção de um histograma ele pode ser dividido em 8 partes. Então, temos, em primeiro lugar, deve-se coletar os dados. É importante ressaltar que o número de dados ele deve ser maior do que 30, e aí, nesse caso, n, que é igual ao número de dados, ele deve ser determinado. O segundo passo é o cálculo da amplitude, que é o R, onde R ele vai ser aí o maior valor menos o menor valor da amostra. Portanto, deve-se encontrar o menor e o maior valor e calcular a amplitude. Em seguida, deve-se determinar a classe, que é indicada pela letra K, e o número de classe é determinado pela fórmula K, é aproximadamente a raiz de N. Esse valor ele tem que ser um número inteiro. O quarto passo é a determinação do intervalo da classe, indicado pela letra H, onde H pode ser calculado através da fórmula intervalo de classe, que é H, é a amplitude, que é o R, dividido pelo número de classes, que é o K. Deve-se então determinar o limite de classe, que são o maior e o menor valor levantado na coleta de dados da amostra. E o sexto passo é determinar a média de cada classe, que é a soma do limite superior mais o inferior dividido. Daí deve-se determinar a frequência de cada classe, que é o número de elementos em cada classe. Pode-se calcular também a frequência relativa, que é obtida através da divisão da frequência de cada classe pelo número de dados, multiplicado por 100%. E por último, deve-se construir o gráfico. No eixo vertical, a altura da classe, com a frequência calculada, e no eixo horizontal, o intervalo de cada classe. Vamos então resolver um exercício para melhor compreensão, onde é dito aí que uma empresa de usinagem foram medidos os diâmetros dos eixos em milímetros após o torneamento e pede para se construir uma tabela e desenhar um histograma para observação da distribuição das medidas. Então, os dados das medidas de diâmetros podem ser observados aí na tabela apresentada no slide e a gente vai resolver essa questão no Excel. Em primeiro lugar, nós devemos digitar todos os valores dos diâmetros dos eixos que foram medidos. Então aí a gente digita todos os valores, e em seguida devemos ver quantos elementos possuem nessa amostra, que é o valor de N. Então aqui a gente vai colocar N igual Vamos utilizar, nesse caso, uma fórmula do Excel que calcula o número de células
em um intervalo aí que contém números. Para esse exercício, como são poucos, fica fácil a gente contar. Mas para um caso com muitos dados, essa fórmula ela auxilia bastante, né? Que é igual, e a gente vai colocar conta, então aqui ele vai fazer a contagem do números, né? Ele vai calcular o número de células em um intervalo que contém números. A gente clica e seleciona o nosso intervalo. Então n é igual a 50. Então aqui você tem 50 elementos na amostra. Em seguida, deve-se determinar a amplitude, que é o valor de R. Mas antes de calcular a amplitude, é necessário encontrar o valor de mínimo e o de máximo. Então a gente vai calcular o valor de mínimo e o valor de máximo. Então, a amplitude vai ser a diferença desses valores, o valor máximo menos o valor mínimo. Então, quando a gente calcular, vai ter o valor da amplitude. O valor máximo ele é encontrado através da fórmula igual a máximo. Eu coloco a máximo e encontro o valor de máximo nesse intervalo. Está encontrado. E o valor de mínimo é encontrado pela fórmula igual a mínimo. Também dentro desse intervalo. E aqui a gente já obtém o valor da amplitude pela subtração do máximo menos o mínimo. O próximo passo é determinar quantas classes K existem. Como a gente já calculou o número de elementos da amostra, basta agora tirar a raiz. Porém, como o número de classes ele é um valor inteiro, devemos então arredondá-lo, né? Se ele não for, aí o valor calculado não for um valor inteiro. Então a gente vai utilizar a fórmula, nesse caso aqui, igual a arredondar. Nesse caso eu posso arredondar para baixo ou para cima. Vou colocar aqui o arredondar para baixo. É só para obter um valor de número inteiro. Se você quiser ter noção de quanto é que vai sair, você calcula a raiz antes. Calcula a raiz do valor de n. E vê que é um número mais próximo de 7 do que de 8. Então eu vou arredondar para baixo. Então aqui eu vou colocar a fórmula arredondar para baixo. A raiz do valor de n. E aqui ele pede para colocar o número de dígitos. Como é um valor inteiro, eu vou colocar apenas um dígito. E dá Enter. Então, o número de classes é 7. Agora, vamos calcular o intervalo de classe H. H. Onde, né, o intervalo de classe H vai ser a divisão da amplitude pelo número de classes. Então, o valor de H, vou colocar com 3 casas, vai ser 0.034. Como ele vai ter outras casas aqui, a gente vai copiar o valor dele aqui embaixo, para não interferir depois no valor dos intervalos de classe quando a gente for somar. Para deixar um número exato, com 3 casas. No próximo passo, nós vamos construir uma tabela que vai auxiliar na obtenção do gráfico do histograma. Primeiro nós vamos fazer uma coluna identificando as classes. A gente faz uma coluna com as classes. Ao lado, a gente faz uma coluna com os limites de classe, que a gente vai calcular. Os limites de classe. Que a gente pode dar até uma quebra no texto. Centralizar. Ok. Então as classes, elas são 7, né? Então a gente vai colocar aqui de 1 a 7. 7. Certo? Então são 7 classes. Vou centralizar. Ok. E
essas classes, elas começam com o valor mínimo, que é o de 49.900, e vai até o valor máximo, que é o de 50.140. Então, dessa forma, né, nós vamos preencher a coluna dos limites de classe, colocando inicialmente o valor mínimo, que é o de 49.900, né? E aí ele vai ser somado ao intervalo de classe, a cada classe que vai aumentando. No caso, aqui a gente vai somar o valor mínimo com esse valor aqui no intervalo de classe e vai ser o primeiro limite de classe. Começa com ele, 49.900, e vai até outro valor que vai ser o dessa soma. E a gente vai calcular. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui ao lado. Vai colocar primeiro o valor de 49.900, que é o valor mínimo. Só puxar aqui. Certo? E aqui a gente vai somar esse valor com o valor do intervalo de classe, H. Né? Então a gente vai somando e cada um vai aumentando. Nesse caso, né, a gente vai utilizar esse valor, porque se utilizasse esse outro ia dar outro número diferente, já que é um número arredondado, tem mais casas decimais. Aqui a gente vai fixar essa célula, porque a gente vai somando para as outras classes, até a sétima classe, todos os valores. Nesse caso a gente vai somar aqui primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a sétima classe. E a gente observa que na sétima classe ele não fecha no valor de 50.140. Então aqui, nessa daqui, a gente não calcula, a gente coloca o valor de 50.140. Mas por quê? Justamente porque no valor das classes a gente arredondou o valor, já que tem que ser um número inteiro. Então o valor ele não fecha em 50.140. Então a gente tem que colocar esse valor manualmente. Nesse caso, a gente vai colocar aqui os intervalos de classe, que vai de 40.900, aí aqui fecha a primeira classe, que é 49.934, e assim a gente vai fazendo para as demais. Né? Nesse caso aqui, na segunda vai ser o 49.934 e vai até 49.968. E vai fazendo assim, né, para as demais. Então aqui a gente já colocou os limites das classes, os intervalos. E agora a gente vai calcular a frequência absoluta de cada classe. Então a gente coloca aqui a frequência absoluta, que é o próximo que a gente vai calcular. Nesse caso também vamos colocar aqui com a quebra automática. Esse não deu certo. Deixa eu ver um jeitinho aqui de ficar melhor. Certo. Ok. Então, nesse caso a gente vai, né, em cada célula para poder determinar os valores que estão dentro de cada limite de classe, de cada intervalo desse daqui. Então a gente vai utilizar para a identificação algumas cores, né, para diferenciar eles. Por exemplo, quais valores que estão na primeira classe entre os valores de 49.900 e 49.934. Então, os que estiverem, a gente vai identificando com algumas cores. Então, a gente pode colocar aqui um preenchimento, né, uma cor de preenchimento, e ir diferenciando. Vamos aqui só para iniciar, ver aqui quais são os que estão dentro da primeira classe. Então, esses valores aqui na primeira linha, nenhum está. Na segunda linha, esse valor aqui está. Então, a gente vai colocar com a cor azul. E vai caminhando e vai olhando, observando. Esse aqui não está. Esse daqui está. Esse também está. E vai olhando todos os valores que pertencem a esse intervalo, a essa classe. E vai preenchendo, nesse caso, com a cor azul. Todos os valores que pertencerem a essa classe
deverão estar aqui. Então, quantos estão na primeira classe? 5. Então, vai lá e coloca 5. E vai fazendo assim para as demais classes. Então, aqui a gente já identificou todos os elementos pertencentes a cada classe. Então, essa é a frequência absoluta. A gente distinguiu aqui com algumas cores, né? Você pode deixar essas cores aqui ou retirá-las depois. Aqui foi apenas para a identificação, para a frequência absoluta, né? Você pode comparar aqui, vir aqui e olhar onde é que está cada um. E aí, em seguida, né, a gente vai calcular a frequência relativa, né? Também a gente vai fazer um histograma para a frequência relativa. Não, quebra aqui no texto também. Ok. Para a frequência relativa. Ok. Então, a frequência relativa, né, ela em percentual, né, que a gente vai calcular ela vai ser dada pelo valor da frequência absoluta, né, a frequência relativa, dividido pelo número de elementos. Então, vai ser a frequência absoluta dividido pelo número de elementos. E aqui a gente vai ter os valores para a frequência relativa. Eu acho que aqui tem que fixar, né, o número de elementos, claro, né, fixando o número de elementos. Fixar aqui o número de elementos. Fixar. Isso. E vai obter os valores para a frequência relativa. Como esse daqui já está em porcentagem, né, esse valor já está em porcentagem, então a gente vai multiplicar, nesse caso aqui, esse valor por 100, né, que é o 100%. Né, então a gente vai multiplicar por 100 para obter o valor da frequência relativa em porcentagem. Certo, então aqui está calculada a frequência relativa. Então, dessa forma, a gente já pode construir aí o histograma para observação da distribuição das medidas dos diâmetros dos eixos. Então, a gente vai construir, primeiramente, um histograma, né, para as peças, através da frequência absoluta. Então, a gente vem aqui em inserir. Vamos inserir um gráfico de colunas. Vou clicar aqui fora, um gráfico de colunas. E aqui a gente vem em selecionar dados. Selecionar os dados. Adicionar. Os valores da série vão ser os valores da frequência. Já estão aqui. E o do eixo horizontal, né, vão ser os valores do limite de classe, que são esses daqui. Então aqui está pronto o histograma, né, com os valores, os números das peças, né, a quantidade de peça, a frequência absoluta. E aqui no eixo horizontal, os limites de classe. Né? Aqui pode ser o histograma, vai chamar de histograma. No caso aqui, para as peças, né? Para o da frequência absoluta. Então a gente vai colocar ele aqui de lado. Esse aqui é o histograma para as peças, com o número de peças obtidos, né, para cada diâmetro. E também a gente vai fazer um histograma para a frequência relativa. De igual modo aí, a gente vai inserir um gráfico de colunas. Vai selecionar os dados. Nesse caso aqui, os da frequência relativa. Né? Então a gente seleciona, adiciona aqui os valores das séries da frequência relativa. Desculpa aqui. Da frequência relativa. E no eixo horizontal, os limites de classe. Então aqui está pronto o histograma. Nesse caso, o histograma para a frequência relativa. Histograma, colocou da peça para o outro. Vou colocar aqui frequência relativa. O FR, né? Então aqui a gente tem pronto já
os dois histogramas, né? Um histograma, nesse caso, o primeiro ali, vamos colocar aqui um do lado do outro. Esse histograma aqui, o histograma para a frequência absoluta e esse outro para a frequência relativa, né? Então aqui a gente pode fazer uma análise, né, do histograma e observamos aí, por exemplo, através da distribuição dele, que pouco mais de 1/3 das peças, no caso aqui no histograma de frequência relativa a gente pode observar, né, 34%, né, 34% estão incluídas aí na classe de maior diâmetro, né, que vai, nesse caso aí, de 50,104 até 50,140. Assim como duas peças, ou 4%, né, duas peças, ou 4%, estão na classe 6, né, que tem menos aí, que tem um diâmetro aí, um intervalo de diâmetro de 50,070 a 50,104. Essas análises elas podem auxiliar bastante na construção de um produto, na análise de um defeito, dentre outras tarefas aí em um projeto. Então essa foi a nossa aula de hoje, onde aprendemos a respeito da ferramenta da qualidade de histograma, vimos a sua importância na análise da distribuição de frequências. Na próxima aula estaremos aprendendo a respeito de gráfico de dispersão. Veremos a importância dessa ferramenta da qualidade na execução de um projeto. Eu espero vocês lá.